Olá, catequista! No vídeo anterior nós vimos como esta igreja dos primeiros séculos possui características que são riquíssimas. Na verdade, são pilares inquestionáveis e muito atuais para os dias de hoje. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que veja, porque ele é pressuposto para o que nós vamos dizer aqui. Essa igreja dos primeiros séculos, ela tem uma trajetória que passa por aquele período que nós conhecemos como Idade Média e vai culminar até o grande evento do Concílio Vaticano II, no ano de 1962. É um período longo, acontece muita coisa. Mas, para conversarmos aqui, nós vamos eleger algumas ideias, ok? Uma primeira ideia que eu acho que vale a pena ficarmos atentos, sobretudo para ajudar os catequizandos a compreender muitas polêmicas que daí surgem, é o tema da virada constantiniana. Ou seja, essa igreja que é pobre, missionária, perseguida, a igreja do testemunho, do martírio, a igreja que persevera na oração, na fração do pão, ela vai receber, socialmente falando e politicamente falando, uma intervenção muito grande. No ano de 313, um imperador chamado Constantino, por vários motivos, talvez alguns dizem até que talvez ele tenha tido algum tema, algum interesse em conversão, outros porque o seu império, o Império Romano, estava ruindo e ele tentou fazer uma manobra para conseguir apoio dos cristãos. Isso não importa aqui. O que nos importa é que em 313 ele decreta a liberdade aos cristãos. Depois de 250 anos de perseguições, os cristãos estão livres. Livres. Ninguém mais pode perseguir cristão. E em 380, um outro imperador, Teodósio, ele vai não somente aceitar a política de Constantino, como ele vai dar um passo a mais. Ele vai dizer que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Então, nessa virada que nós chamamos aqui de virada constantiniana, essa igreja vai passar de perseguida a ser protegida, em muitos aspectos. De pobre, das catacumbas, em muitos lugares ela vai passar a ter templos, ela vai passar a ter certos patrocínios. Puxa vida, muitos historicamente dizem que aqui houve uma ruptura. Muitos protestam dizendo que aqui a igreja deixou de ser igreja. Ela foi igreja até Constantino, depois ela se corrompeu. Nós não acreditamos na ruptura, nós acreditamos na continuidade, com muitas mudanças. Algumas podemos julgar com os nossos olhos de hoje, não muito boas, outras boas, quem sabe. O fato é que interessa a nós, ao olharmos para essa igreja e ver o que da virada constantiniana nós podemos aprender, o que nós aprendemos. E algo que é belíssimo e rico, que eu gostaria de chamar a atenção, é que a igreja ela vai passar a fornecer muitos de seus líderes para serem governantes de uma Europa até então destruída. Okay? Quando o Império Romano do Ocidente ele é destruído, aquilo que é a Europa ela vira um caos. Começa a constituição dos reinados, o que é a Europa hoje. E muitos líderes cristãos passam a ser também governantes desses reinos.
A igreja passa a ter um papel importante também político, porque naquele período era necessário. Era uma contribuição que precisava ser dada. E aí, muitos desses líderes vão assumir protagonismo também na dimensão intelectual, porque a falta de conhecimento era algo muito comum. O analfabetismo, as pessoas não terem acesso à cultura, ao desenvolvimento cultural. Então, é neste período aí, no século III, IV, V, até VI ali, que nós vamos ver muitos padres da igreja assumirem o protagonismo. Nós chamamos de patrística o pensamento desses primeiros padres da igreja, que eram pensamentos teológicos belíssimos. E aqui eu quero destacar neste vídeo o pensamento de Santo Agostinho. A importância de Santo Agostinho para a formação daquilo que nós chamamos hoje de doutrina da igreja. Você vê, no primeiro vídeo sobre a igreja que fizemos, nós falamos a partir do catecismo. Isso é doutrina. O catecismo não caiu do céu do dia para a noite. Ele é uma construção de séculos. E papel importante tem Agostinho. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre Agostinho e vamos tocar em pontos importantes dessa igreja da virada constantiniana. E depois vamos falar rapidamente também, lá no final, Agostinho está no começo da Idade Média. Nós vamos falar lá para o final da Idade Média de um outro grande expoente que ajudou a igreja a formar a sua doutrina, que é Santo Tomás de Aquino. Ok? Santo Tomás, o grande doutor angélico. E por fim, nós vamos ver aqui rapidamente como é que essa igreja é desafiada pela modernidade, um desafio que ela só vai conseguir responder com coragem e protagonismo lá no Concílio Vaticano II. Muito bem? Então, vamos colocar um primeiro ponto. Nessa igreja da virada constantiniana, Santo Agostinho, um convertido, todos vocês já ouviram certamente falar de Agostinho, nascido em Tagaste, filho de Mônica e de um pai pagão. Mônica cristã, santa. Agostinho tentou tudo o que ele pôde durante a vida, mas foi vencido pelas palavras do bispo Ambrósio, foi vencido pela força do Espírito Santo, converteu-se, foi batizado e escreveu mais de 250 obras. Dentre elas, livros conhecidíssimos como sobre a Trindade, ou De Trinitate, né? As Confissões e tantos outros livros. Comentários de sermões. Agora, pegue somente aqui, por causa do nosso tempo, essa ideia. Agostinho vai dizer o seguinte: aquela mesma lei de Deus que está escrito no Decálogo, que veio ser plenamente cumprida por Jesus, está escrita no coração, na consciência de cada um de nós. Com o pensamento agostiniano, cada cristão, e hoje você e eu, toma consciência de que é protagonista e não simplesmente um participante. Você traz o Espírito Santo dentro de você. A tal ponto que nós falamos, você é a igreja viva. Agostinho nos ajuda a lembrar que a viagem mais longa e difícil a ser feita é da nossa mente até o nosso coração, a interioridade, porque é ali que habita Deus. Então, com o pensamento agostiniano, que é vasto, a igreja pôde dar passos, pôde avançar e compreender que ela pode ser fiel à palavra do Senhor na vida de cada ser humano, de cada batizado. E mais ainda, com convertidos como Agostinho, por exemplo, essa fidelidade
a Deus e a vivência do cristianismo é possível também nas pessoas que nós consideramos que não têm um comportamento adequado, mas que é passível de conversão. Tomamos aqui apenas um aspecto do pensamento agostiniano, mas a sua doutrina ou a sua contribuição teológica é muito vasta. Fica aqui o convite para você poder fazer um aprofundamento, uma leitura sobre esse nosso grande pilar, ok? Recomendo o livro que já citei aqui, das Confissões. Comece por ali. Parece difícil, mas procure alguns comentadores. Isso aí vai te ajudar bastante, ok? Em Agostinho nós temos uma riqueza muito grande, tá? O pensamento agostiniano, ele vai constituir grande parte do pensamento medieval. Muita gente vai fazer críticas ao pensamento agostiniano, dizendo que ele é dualista. Então é preciso fazer distinções precisas. Uma coisa é o dualismo platônico, o filósofo Platão, que também foi objeto de estudo de Agostinho. Outra coisa é a teologia agostiniana. Notem um rápido comentário, só breve comentário. Agostinho diz o seguinte, que os sentidos podem sim nos enganar. Aquilo que a gente vê, toca, escuta, etc., pode nos enganar. Mas quando nós temos uma verdadeira conversão, quando a fé impera em nós, os nossos sentidos são potencializados. Então nós passamos a ter uma percepção real, ou muito mais próxima do real das coisas, de tal modo que a fé potencializa a razão. Então não há dualismo aqui, tá? A complementação, a profundidade, a plenitude das potências. Então este pensamento ele vai durar muito tempo na Idade Média, sendo interpretado corretamente ou não. Fato é que vai surgir na igreja medieval aquilo que nós chamamos de escolástica. Escolástica é um movimento que tenta incentivar e reunir a criação das primeiras escolas ou universidades cristãs. Elas surgem ao redor dos mosteiros. Aliás, os mosteiros, uma riqueza da igreja, desde aquele período até hoje. Quando você olha para um mosteiro, você lembra da radicalidade do Evangelho. E você lembra que a felicidade não está no tanto ter. É possível ser feliz dentro de 4 paredes, inclusive, desde que se tenha a vida de oração, de comunhão com Cristo. Então, a escolástica começa ao redor desses mosteiros, catedrais, pontos de referência da igreja da época, a criar escolas para divulgar, para propagar o ensino, o conhecimento, não só teológico, mas também das ciências nascentes, que lá já estavam nascendo e hoje nós temos desenvolvidas. Nesta escolástica, um grande expoente vai surgir, que é um outro pilar da nossa igreja, que é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás é muito atual, sim. Por quê? Santo Tomás é o grande pensador que vai permitir que o cristianismo caminhe junto com a ciência. Há um filósofo chamado Aristóteles, muito grande. Tomás leu Aristóteles, tomou dele muita coisa, escreveu as 5 vias que nos permitem provar a existência de Deus pela razão. Provar pela razão, embora pela razão nunca conseguimos provar suficientemente, porque Deus não cabe em razão nenhuma, nem em ideia nenhuma. Mas houve esse esforço tomista. Agora, Tomás nos ajuda a entender que se em Agostinho, lembra, Deus está dentro. Tomás nos ajuda a entender que ao ir para fora,
também encontramos Deus. Dentro, sim, mas também fora. Também nas ciências, na natureza, a apreensão dessa lógica maravilhosa que está em todas as coisas, dessa inteligência maravilhosa divina que faz com que uma planta de uma semente nasça, cresça, se desenvolva e se renove no seu ciclo. Essa inteligência. E aí, Tomás nos ajudou a fazer com que a nossa fé, que a nossa igreja, casasse com a ciência. Então, nós amamos a ciência. Nós olhamos para a ciência com positividade. Como o Papa João Paulo diz no seu documento Fé e Razão, como uma outra asa. Uma asa é a fé, a outra é a razão, que nos leva à verdade. A ciência, quanto mais ela evolui, mais ela nos aproxima de Deus. Mas lá no final, os dois caminhos vão se encontrar e que se encontre o quanto antes. Portanto, que a ciência evolua logo. Não temos medo da ciência. A igreja é uma igreja que ama a ciência. O problema é o uso que nós fazemos da ciência, mas isso é um outro tema, ok? Então, Tomás é um desses pilares. A graça de Deus, disse ele, pressupõe a natureza. Então, nós temos a nossa parte. Nós temos que construir a natureza, nós temos que construir as ciências, nós temos que construir as ideias, nós temos que fazer a nossa parte e aí a graça de Deus, ela é muito mais fecunda. Então, o pensamento tomista nos devolve um protagonismo importante, não que ele nos tenha sido tirado. Olha um São Francisco, por exemplo, na Idade Média. Mas nos torna conscientes de que cabe a nós fazer a nossa parte. No entanto, apesar de toda essa riqueza tomista, a igreja e a ciência irão se estranhar um pouco. Ali no começo do século XVI, sobretudo, com uma outra virada. Lá nós falamos da virada constantiniana, agora vamos falar da virada cartesiana. René Descartes, um grande filósofo, partiu do princípio da dúvida. Como é que eu vou ter como verdadeiro as coisas que me falam? E as coisas da fé? Como eu posso comprovar que são verdadeiras? E ele chegou à conclusão de que duvidar era o primeiro passo. E que ter dúvida sobre a existência da dúvida era a certeza de que ao menos a dúvida existia. E aí nasceram gerações de filhos da dúvida. Muito da ciência se fortaleceu com essa ideia. Só é verdadeiro aquilo que cabe dentro da razão, dentro da compreensão. Portanto, tudo aquilo que é da fé deve ser colocado de lado. Os séculos passaram e nós fomos aprendendo, inclusive pela ciência, pela física, pela medicina, pela psicologia, pela filosofia e tantas outras ciências, que o mundo é complexo e que a realidade não cabe dentro da razão, que o mistério transborda e é preciso nos abrir ao campo do mistério. E aí, a razão e fé precisam andar juntas. É no ano de 1962, portanto, que o Papa João XXIII vai convocar o concílio com a finalidade de reunir os bispos do mundo inteiro para dizer ao mundo, ou para dizer a si mesmo enquanto igreja, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão nesta igreja que surge em tempos modernos. Por que não dizer em tempos pós-modernos? E é o que nós vamos tentar degustar num próximo vídeo sobre a riqueza do Concílio Vaticano II.